Boa tarde, queridos telespectadores. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Crime Não Compensa. Hoje iremos tratar da violência e crime através do tempo, com os futuros renomados advogados. Hoje vamos conversar com os futuros doutores Felipe, Cléder, Dimitri e Maria Eduarda. Muito obrigado por comparecerem hoje. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, Arthur e Gabriel, aqui por esse convite. Agradecer vocês, porque é um debate super interessante que nós vamos fazer hoje aqui e espero ajudar muitas pessoas com esse debate, com esse assunto. Muito obrigado, apresentador Arthur, Gabriel, por tudo, pelo convite em si, e o nosso debate vai ser muito proveitoso, tanto para a sala quanto para a sociedade geral, que vai conhecer muito bem, assim, dessa evolução do crime na história. Agradecer aqui também a todos os apresentadores. Acho que esse debate vai ser bem importante, vai ajudar muita gente. E espero que a gente consiga desenvolver um papo legal, que seja proveitoso tanto para estudantes, tanto para qualquer público que queira nos ouvir. Mas então, futuros doutores, estudantes, eu e o Arthur estávamos conversando sobre os primeiros crimes da humanidade, trocando uma ideia sobre como teriam sido as punições, noção de quais foram esses crimes e se eles passaram despercebidos, foram punidos, por quem foram, e pá, qual é a ideia de vocês em relação a tudo isso? Então é isso, muito obrigado aí, novamente, Gabriel e Arthur, por esse convite, e eu vou tentar desenvolver minhas falas aqui com esse tema, assim, muito importante para a nossa sociedade hoje. Então, aproveitando a sua pergunta, eu diria que os primeiros crimes cometidos nessas civilizações arcaicas poderiam ter sido de qualquer natureza, seja um crime de furto, homicídio ou qualquer outro fato jurídico. Isso é importante porque, se a gente colocar hoje, isso é como se fosse um marco da nossa sociedade em si. E também serve como um panorama para a gente comparar como ocorre a criminologia em si hoje na atualidade. Pois é, então, concordando com o nosso amigo Felipe aqui que ele trouxe, eu acho que esses primeiros crimes ou os primeiros atos de violência têm sim a ver com essa natureza, qualquer natureza, vamos dizer assim. Porque a gente nunca sabe, né? Naquela época ali, era uma época, tipo assim, bem difícil. Então, nós tínhamos povos que não tinham tanta capacidade de caçar ou de sobreviver, então de atrair recursos para si. E isso daí foi talvez acarretando uma ideia de violentar, vamos dizer assim, e proporcionar um crime, roubando, matando e assim adquirindo os espólios de outros povos e assim trazendo o ato de violência e o crime para o resto da sociedade em geral. Naquela época não tinha noção nenhuma de crime, né? Então a gente julga hoje como crime e violência nos nossos olhares atuais, o olhar da lei atual. Mas naquela época não tinha disso, então as pessoas aplicavam por necessidade ou por vontade, medo ali, então não era bem o que se aplica hoje, vamos dizer assim. Não, mas assim, não tinha lei na época, mas tinha moral, né? Que meio que funcionava como lei para essas civilizações assim antigas. Então, quando você matava alguém, tipo, sangue frio assim, era considerado imoral e antiético da mesma forma. E muito bom exemplo disso é quando Caim mata o Abel na Bíblia, sabe? Mesmo não tendo as leis, era uma coisa errada e sempre foi considerado imoral. Realmente, né? Esse poderia ter sido o primeiro homicídio de todos, por assim dizer, né? Tipo, seguindo a ideia de que mais da metade do povo brasileiro é cristão, todo mundo acredita na Bíblia, teoricamente, Caim matando Abel seria o primeiro homicídio de todos os tempos, né? Na humanidade. E como você estava falando, né, Gabriel? Realmente, foi um ato completamente imoral, contra a ética daquele momento. Tanto que Deus já chegou falando coisa assim: Caim, que fizeste? E já agiu punindo Caim pelo seu crime. Se eu não me engano, a punição foi Caim carregar eternamente a culpa de seu ato. O que vocês acham? Não, é legal da gente pensar também que a culpa do Caim ter matado seu irmão seria uma coisa que ele já iria carregar eternamente, né? Porque, às vezes, depois de um tempo, a gente se arrepende. Principalmente quando é um caso desses, né? Pois é, né? Mas assim, tá escrito que Deus que escolheu essa punição. Então quem somos nós para questionar Deus? Assim, eu não sou tão religioso, mas se ele falou, tá falado, né?
Essa ideia aí que você falou de quem somos nós para julgar, sobre o direito não ser ponderável e tudo, é uma das formas bem antigas de direito que existia na época, quando teve a criação da Lei de Talião lá e tal. É legal falar sobre isso. Realmente. Isso aí, se eu não me engano, é o negócio da intervenção divina, o pensamento da intervenção divina, que diz que o direito, por ser algo divino, que só Deus ou os deuses, dependendo da civilização, podem fazer. Ele acaba por não ter lógica, não tem método, não é um direito ponderável, é intervenção divina. Isso, exatamente isso. Então, isso daí é interessante, porque nessa época tinha essa ideia da intervenção divina. Então, era um direito privado e era analisado ali, vamos dizer, nas questões de Deus. O que Deus disse que era certo, o que disse que era errado. Então, aí mais para frente nós temos um pouco dessa evolução, que foi a Lei de Talião, como o nosso convidado Dimitri falou aí. Então, assim, foi uma evolução que teve. Saiu dessa intervenção divina para uma espécie de autotutela, vamos dizer assim, a Lei de Talião. E olhando nessa ótica aí, a gente percebe muito que o direito era privado, né? A questão que, tipo assim, cada um fazia sua justiça da sua própria forma. Não tinha nada para regular, nenhum órgão para regular, nem leis. Então, isso daí trouxe muito dessa questão da Lei de Talião, talvez um pouco olho por olho, dente por dente ali também. Pois é, né, cara? É como se o direito dessa época fosse uma espécie de vingança privada. Então, pior que não é como se fosse. Realmente era uma questão de uma vingança privada. É isso mesmo, concordo. Algo a se considerar também é que na história de Caim e Abel não tem nem lei de talião, nem autotutela, né? É só intervenção divina. É como se fosse que Deus, no caso de Caim e Abel, serve como a personificação do direito absoluto, da punição perfeita, e é por isso que ninguém questiona a decisão dele. Além de que nós temos nessa história literalmente uma intervenção divina, né? Tem uma coisa que é bem legal da gente comentar sobre a defesa do Caim, é que ele não teve defesa, né? Deus julgou ele como se ele não pudesse se justificar, se defender. E aí a gente volta por um princípio básico, né, do nosso direito, que é a presunção de inocência. Como diz no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Verdade, eles falam tanto na faculdade que depois a gente não esquece mais, né? Exato. Verdade. Então, mas sobre essa questão de presunção de inocência, Caim não teve isso, né? Porque na Bíblia não diz o que exatamente aconteceu. Ela só afirma que ele matou o seu irmão. Nós sabemos, querendo ou não, que foi por um motivo fútil, a questão da inveja. Mas, querendo ou não, vamos dizer assim, houve um julgamento sobre ele. E, querendo ou não, naquela época não existia câmeras. Então, a gente não sabia ao certo o que ele fez, como ele fez e por que ele fez. E ele não teve, querendo ou não, a sua defesa, que hoje em dia é necessária para todos os réus. Não, mas é como se naquela época Deus fosse a câmera, né? Não, verdade, né? Deus onipresente, onipotente, onisciente, realmente. É uma Justamente. câmera super potente, não é mesmo? Porra! Não, convenhamos. É a melhor câmera, melhor que até que hoje em dia. Então, essa câmera foi lá, julgou e disse que ele era condenado, simplesmente. Realmente, mas se Deus não estivesse ali? Até porque Deus fala só com Caim na história, e eles estão sozinhos no campo. Vamos supor que Caim chega para seus pais e diz que não cometeu o crime. E aí? Uma análise legal que podemos fazer aqui, nessa perspectiva, é como se, nesse caso, Deus fosse a representação da condenação e vontade absoluta daqueles que detinham poder na antiguidade. Por exemplo, na civilização dos hebreus, os chamados juízes iriam julgar a vítima e decidir qual seria a sua condenação e punição, em caso de culpada. Mas não havia nenhum tipo de autodefesa por parte do réu, por assim dizer. A vontade desse juiz era absoluta, como a vontade de Deus no caso de Caim e Abel. Tá inspirado hoje, hein?